Boa noite, pessoal. Aqui é o Ulisses Ren. Você está no curso completo de Mobile Dev ou Mobile Dev somente. E a proposta desse curso é a gente ensinar primeiro Dart, né? Eu vou estar ensinando Dart aqui pro pessoal, pro Natan, pra Ana Beatriz, pro Gustavo. Sempre alternado, às vezes tem vezes que ele está em alguns outros compromissos, algumas pessoas não participam. Mas a dinâmica é, eu ensino eles, né? Passo o conteúdo sobre o código, eles tiram as dúvidas e provavelmente isso também seja a dúvida de vocês. E aí a gente acaba tendo um desenvolvimento legal. A gente vai continuar hoje na aula 5, né? E espero que eu consiga passar aí o que é necessário para você construir telas, né? Lembrando que o foco aqui, embora seja em programação, eu esteja passando alguns conceitos de programação. Eu não vou sair explicando tudo para depois lá no futuro, em algum momento qualquer, a gente aplicar como é feito em universidades ou da maneira tradicional de ensino de programação. Eu vou ensinar coisas que eu sei que a gente vai acabar tendo mais necessidade quando a gente começar a desenvolver algumas telas, começar a escrever os widgets em Flutter ali, enfim, construir um layout simples e ainda que vai ter alguma interação do usuário, alguma entrada de texto nos campos de texto, uma ação ali no clique de um botão, né? Então, para deixar vocês preparados para isso, eu vou passar o que eu acredito que seja necessário, coisas que eu uso mais no dia a dia também no meu dia a dia de trabalho, né? E para isso não ficar muito confuso para vocês, tá bom? O que eu, né, às vezes eu vejo que eu estou indo além, eu paro, ou se às vezes a dúvida está mais para frente, a gente deixa sempre para a aula posterior, para o momento, até para mim conseguir falar com mais clareza e conseguir trazer isso de uma forma mais detalhada, mais profunda, tá? A gente vai aqui no nosso Dartpad, né? Eu peguei um pouco, né, desse código aqui da aula de ontem e aí eu tenho alguns conceitos aqui que eu quero passar que eu acho que é interessante, que vai ser o seguinte, tá? Aqui no controle de fluxos, a gente marcou aqui, né, no nosso roadmap que a gente já passou pelo necessário, né? Tem algumas coisas aqui que ficou, que é o do while, o switch case, que aí eu acho que deixo para uma outra ocasião, né? Aqui tem os operadores. Eu não ia passar o ternário, mas eu acho que eu vou passar só para mim fazer uma brincadeira ali que fica legal. Então eu vou ensinar o ternário. Esses outros aqui eu acho que dá para pegar depois, conforme for a ocasião, eu volto nesses assuntos, conforme a necessidade, para não ficar passando muito, 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 para parecer que é uma aula que está cheia de conteúdo, né? Então vamos lá. Eu vou para o ternário agora, que é o seguinte: quando eu executo esse código, olha o que ele acontece. É feriado false, é dia de aniversário true. Se você, se você, né, se a gente que é programador, a gente está entendendo o que está acontecendo aqui, mas se você for mandar alguma pessoa qualquer do cotidiano que não tem muito contato com tecnologia, no sentido de desenvolver tecnologia, mas só faz o uso de celulares, aplicativos e coisas tal, etc. Duas palavras aqui não faz muito sentido para ele, certo? Que é o true e false, certo, Gu? Certo, Nathan? Sim, isso mesmo. Quais palavras eu poderia trocar aqui que ficasse reconhecível para uma pessoa? É, feriado colocaria tipo mentira, mentira? Pode ser? Não, não sei. O Eu acho que que o você acha, não. Eu Natan? acho, eu acho que o não ficaria mais Eu legal. colocaria só sim ou não. Sim ou Mais não, fácil. Sim certo? ou não, né? Sim ou não, correto. Pode ser então. Aí, o que a gente precisaria nesse caso? A gente precisaria transformar esse booleano em um sim ou não, certo? Sim. Ó, o que que acontece, né? Existe um operador que ele verifica se esse valor é verdadeiro. É como se ele fosse um if inline, a gente costuma falar isso, é o if inline, que ele verifica se isso aqui é verdadeiro, né? Através de uma expressão assim, ó. O if seria assim, ó, se é feriado, certo? Ó, se é feriado, sim, else não. Certo? Não seria isso, mais ou menos isso que a gente esperaria? Sim.
Se é Sei. feriado, ele retornaria e isso viria para uma string, certo? Vamos colocar aqui uma string, é, texto. Vamos colocar texto aqui. A ideia seria a gente conseguir escrever uma estrutura de código que funcione assim em linha, certo? Ó pra você ver, agora eu fiquei curioso. Será que isso aqui funcionaria? Vamos Vamos ver fazer aqui. o teste. Tá falando o quê? Necessário. Aí, ele já falou uma parte, tá vendo? Nossa senhora. Ele falou, mano, você tá moscando, para com isso, agora você exagerou. Aí não, aí você tá querendo estragar o Dart. Acho que você tem que abrir ali É, dentro do if, não é? isso. Mas aí, ó, se liga como que funciona, como que isso aqui funcionaria, tá, gente? Esse jeito, ó, se a gente tirar esse comentário aqui, ó, ele vai falar o quê? Ele fala, mano, para de ser louco. Isso não funciona. Enfim, o que ele falou foi o quê? Mano, esse if inline que você tá fazendo aí não existe. Qual que é a solução para isso, tá, gente? É uma expressão chamada de na comunidade por ternário, né? Não sei o porquê das coisas, dessa coisa eu não sei o porquê. E aí, em vez de eu deixar o if aqui, eu coloco ponto de interrogação, meio que perguntando: você é verdadeiro ou falso, sabe? Então esse ponto de interrogação está perguntando para essa expressão que ocorre antes: você é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, eu coloco o valor logo em seguida. Se não, aí já não é o else, é esses dois pontos, você coloca o outro valor, certo? Você viu como é um pouco parecido com isso, É mas só no símbolo só, né? isso, a simbologia muda. O if, em vez de ser aqui, é o aqui e não é um if, é um ponto de interrogação. Uhum. Ah, sim. Sacou? Agora já é diferente daquela loucura ali que eu tentei, que eu tentei fazer em cima. Ele já vai e ainda só fala que a variável texto não está funcionando. Beleza? Agora, se a gente vir tentar colocar o texto aqui em cima, ele já vai funcionar. Se liga. É feriado? Não. Tá vendo? Aí esse aqui, né, eu poderia fazer a mesma coisa, e aí eu poderia fazer aqui em inline mesmo, né, sem precisar criar uma variável, que seria, eu ia verificar, é aniversário? Se for true, sim. Do contrário, não. Opa. Sacaram a ideia? Saquei. Porra, isso daí, mano, só, tipo assim, você muda pouca coisa e já funciona da mesma forma, tá ligado? Uhum. E ainda permite fazer o que isso aqui não permitiria, tá ligado? Sim. Porque senão, olha como essa estrutura aqui ficaria se fosse num if, tá? Vamos supor que a gente quer colocar o texto do aniversário. Eu ia fazer assim, ó. If. Primeiro eu ia ter que criar uma string. é, texto aniversário. Sei lá, alguma coisa assim. Ah, é igual a vazio, certo? Aí eu ia colocar um if. Se é aniversário. Meu, eu preciso muito rápido do VS Code porque era só dar um tab ali e ele Pra já, completar as já coisas, né? preenchi. É, vocês estão Nossa percebendo que eu senhora. tô sofrendo aqui, né? Tô aprendendo a escrever novamente. Sim, você não é a mais. Tá no automático já. Calma aí, corpo. Obedece. Ou também é aniversário. Arr. Texto aniversário é igual a não. Ó, pra você ver o tamanho que fica isso aqui. Fala assim, não, bicho. Tá maluco, mano. Não, fala a verdade, você não dá vontade de sair correndo e desistir da profissão. E o outro ali em cima é só uma linha e, tipo, pequenininho. Entende? Resolve o mesmo problema, mano. Ó pra você ver que loucura. Então qual que é a ideia do ternário, tá? O ternário veio resolver esse problema aqui, ó. Tá ligado? Meu, Salvando vidas. não precisa fazer tudo isso aqui. Você tá maluco, doidão? Tá loucão, loucão? Tá comendo tudo que não devia?
Em vez Bem disso, simples mesmo. Uma pra linhazinha só. você ver, em Eu vez teria disso, feito do outro jeito. ó, esse jeito não tá errado, tá ligado? Aham, Mas aí já eu teria existe. feito desse jeito aí, Mas, provavelmente. Se eu não é, soubesse nada, não, tá ligado? o importante, o que sempre importa na programação, mano, não é saber fazer sempre com mais eficiência, com tudo que você sabe, mas é fazer, tá ligado? Porque no contexto da empresa onde você estiver inserido, a pessoa te pedir um algoritmo, não quer saber como você fez, ele quer que funcione daquela forma que ele determinou. Então, por exemplo, se eu falasse assim, Natan, preciso que o texto fosse aniversário. Meu, se você me entregasse um código que tivesse no algoritmo dele escrito assim, mas no print saísse sim ou não, é, você fez o que o seu salário está sendo pago, entendeu? Né? Mas aí você vê qual que é o interessante de fazer, né, de você fazer cursos, de você ter reciclagem, isso aqui mesmo eu aprendi em cursos, né? E aí depois você começa a ver em muitas coisas no Stack Overflow, em toda a comunidade é um conceito muito utilizado e às vezes abusado, que aí já não é legal. O que eu recomendo no ternário? Meu, use ele para expressões de if e else, somente. Não use para else if, porque aí a pessoa chega aqui, ela faz um ternário. Aí nesse outro resultado, ela verifica se outro é verdadeiro ou falso. Aí nesse resultado, em vez dela pôr o não, ela verifica se é verdadeiro ou falso, e aí fica, meu, um ternário assim, ó, cheio de cheio disso aqui, ó. De exclamação. Cheio de exclamação, e aqui um resultado, e aqui outro, e aqui true, sabe? E aqui false. Aí dessa forma não seria mais, tipo, muito eficiente. É porque pra ler é difícil, mano. Entende? Você começa a ver um monte de expressão assim misturada, um monte de if else já é difícil pra caramba, imagina um ternário com um monte de booleanos. Então, qual que é a ideia? Meu, se o ternário foi feito para resolver esse problema, use ele só no problema que ele foi feito para ser resolvido. Entendeu? Por quê? Isso você garante a eficiência da estrutura do ternário. Beleza? Eu acho que isso é importante dizer porque acaba tendo muito abuso mesmo. Na verdade, tudo que é aquela ideia, né? Se você só tem martelo, até parafuso é prego, né? Então, tem que ter cuidado, tem que ter mais ferramentas, saber para que as ferramentas têm e não abusar, mano. Se você começou a escrever um código, meu, tá muito difícil de ler esse código aqui, mano. Né, tem uma expressão aí na comunidade, quando eu fiz esse código, eu e Deus entendi, agora só Deus sabe. Isso não pode ser verdade, entendeu? Você tem que voltar no seu código depois, não decorar o código, isso aí é loucura, ninguém fica decorando código, não é na memória, mas pelo menos um código legível tem que existir, mano. A gente tem que prezar por isso. Eu acho que isso acaba separando os melhores dos medianos, tá ligado? Então, a nossa ideia aqui é ser os melhores, entendeu, mano? Eu, pelo menos, Sim. não ensino com outro propósito. Até porque, vamos fazer um exemplo, né? Você faz um código usando o ternário daquela forma lá em cima, gigante. Um monte, um Aí, monte. por acaso, você tira, tipo, umas 3 semanas de férias, tá ligado? Você vai pegar aquele código de novo, você vai olhar e falar, o que que eu fiz aqui, tá ligado? Você não vai É. entender. Não, você não precisa nem pegar 3 semanas de férias, se liga. Se você ficou uma semana trabalhando em outra parte do código, porque às vezes você tá, Sim, né, você já viu, você tá num projeto que tá com vários arquivos. Então você ficou uma semana trabalhando no outro projeto. Aí, de repente, ô Gustavo, aconteceu um problema ali naquela tela tal, entra lá pra resolver. Ah, aí beleza. você volta. Você volta lá e fala, meu Deus, cadê o café? Deus me livre. E aí depois a culpa em outro programador. Mano, não foi eu que escrevi isso aqui, não. Tava procurando lá quem é o culpado. Né? Tipo isso. Ó, mas, tipo, vocês sacaram a ideia, né, mano? Eu vou deixar até esse código aqui repetitivo. E aí eu vou colocar. Isso aqui eu vou deixar aqui, né? Que eu acho que é legal. E aqui eu vou colocar. Eu vou deixar aqui só pra entender a estrutura, que eu acho que é legal. Deixar essa expressão aqui. Embora tenha ficado redundante. Então, isso aqui eu vou deixar aqui, né? E aí, beleza. Agora eu vou só imprimir. É aniversário? Sim, não. Não, vai ficar muito repetitivo. Então eu vou tirar isso aqui daqui, ó. É porque eu queria que ficasse registrado que dá pra fazer isso aqui, ó. É aniversário. Pronto, vou colocar dos dois tipos. Como é didático, mano. Às vezes fico querendo tomar cuidado demais também. Nossa, não pode repetir nem na aula. Aí já tá já tá caindo no caminho da loucura já. Bom, fechou. Eu acho que é uma estrutura bem simples, mas resolve um problema bem, né, bem visível. Se você parar para pensar que o ternário, que é só essa linha, né, ó, pra você ver, o negócio que é uma linha, resolve esse problema, literalmente esse problema. É só você olhar se não é isso que está acontecendo aqui, ó.
tá ligado? Ou aqui em cima mesmo, ó, tá vendo? Aí aqui eu poderia, sei lá, aqui retornar uma tela, aqui retornar uma outra tela, enfim. Depende muito do que a gente vai estar fazendo. Quando a gente chegar no momento do código, a gente vai ver onde usar isso aqui da forma mais eficiente possível. Qual a forma mais eficiente possível? Usar apenas um ternário, beleza? Agora vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre funções, né? Vamos até clicar aqui na linguagem do Dart e ver o que ele fala sobre funções. Meu, perfeito. Deixa eu ver aqui se ele entra em alguns detalhes. Ele entra aqui, ó, que é nessa questão que eu quero falar, que é sobre os parâmetros, beleza? Ou argumentos também, né, que aí você vê que é parent name. Então, os argumentos são os parâmetros que são passados em uma função. Ó, para você ver, tem o mesmo nome para três coisas: parâmetro, argumento e variável. Isso começa a ficar confuso, mas sempre no nível do escopo ali você vê que fala, meu, faz realmente sentido. Bom, o que que eu vou fazer em uma função? Eu quero passar isso aqui para uma função, beleza? Então, vocês lembram como que cria uma função? Baseado na main? A main é uma função que retorna vazio, ou seja, não retorna nada. Tem o nome main, abre e fecha parênteses e abre as chaves e começa o bloco de código, né, a estrutura do seu código aqui nessas chaves. A gente vai criar uma função aqui fora, certo? Para essa feriada, a minha variável precisa retornar que tipo? É, caramba, agora esqueci. Qual, Só qual é o tipo dessa variável? booleano, né? Isso, Booleano. boolean, certo? Preciso retornar um Isso. bool, um bol. Eita, preula, aquele ali já é o bol da wall. Um bom gigante. O bol. Aí o nome da variável eu vou sempre colocar para o propósito dela. O propósito não é verificar se o dia é variado, Sim. feriado. Verificar feriado. Feriado. Mas aí acontece o seguinte, né? Eu vou retornar só um false aqui para ele parar de reclamar. E aí é o seguinte, ó, pra você ver os toques de programador. Programador é tudo louco. Ó, aqui é o seguinte, para me verificar se é feriado, eu preciso passar o que a gente chama de parâmetro, né, ou argumento de uma função. Sempre dentro de parênteses, né, a gente vai passar o que é um parâmetro. Para você ver que legal, se a gente clicar aqui no print, tá vendo? Ele passa para nós que ele tem um argumento objet, né? Aí tem umas particularidades que aí, quando eu falar sobre classes, a gente vai falar sobre objeto. Mas o que importa é que o quê? O que você precisa passar um parâmetro dentro da função print para que ele possa printar na tela. Então, o print nada mais é que uma função. Acho que é bem evidente isso, né? Sim. Mas Ficou ela, bem é um- evidente. mas ela é uma função que recebe um argumento. E como que você faz para você receber um argumento numa função que você cria, tá? Você coloca para você ver, você coloca como se fosse o tipo de dado e o nome do que vai ser a sua variável dentro da função. Então aqui nesse caso eu poderia colocar int dia. Ele já vai entender que o quê? Qualquer pessoa que chamar esse verificar feriado vai precisar passar um parâmetro para mim de int dia. Então, por exemplo, né? Deixa eu comentar esse código aqui e copiar ele de novo. Eu estou comentando ele só para eu poder pegar ele, não precisa tirar. Então, se eu chamar um método verificar resfriado, feriado, eu preciso passar um dia para ele como int. O que eu quero que vocês não se apeguem é que o nome daqui tem que ser o mesmo aqui. Não, aqui poderia ser Data. qualquer data, sei lá, dia de hoje, qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa, porque assim, o dia nesse caso está fazendo sentido nesse contexto aqui de cima. Dentro do método, qual o nome que faz sentido para esse dado da minha função? Se for dia, tranquilo, entendeu? Por quê? Porque eu estou verificando o feriado do dia. Eu só não quero que esse dia fique relacionado a esse daqui de fora, entendeu? Embora esse que vai ser passado como parâmetro. O que eu estou falando é o quê? Não associe esse nome, então eu poderia colocar aqui, ó, dia de feriado. Saudade do VS Code. É só apertar F2 e sair renomeando. Aqui não dá para renomear, mas enfim. A ideia é o quê? Esse dia vai ser passado como um parâmetro da função, e isso daqui é um argumento da sua função.
ou seja, você exigiu isso para que sua função funcionasse. Então, em vez de eu colocar 10 aqui, o dia aqui, eu poderia colocar 50. Sacou a ideia? Eu acho que eu consegui entender. Porque não está relacionado com o nome dessa variável. O verificar Sim. feriado, ele está esperando alguma coisa do tempo do tipo inteiro. Entendeu? Ele só está precisando disso. Eu fiquei meio confuso. Sim, Não entendi sim, muito bom. bem ainda. Uhum. Vamos lá, vamos tentar verificar feriado do dia, certo? Ó, Certo. se eu der um print aqui, ó, print dia, certo? Aham. Vou colocar aqui, ó, verificar feriado. Vamos lá. Aí ele vai imprimir isso aqui, beleza? Ele vai só executar o mesmo código aqui e a gente vai... Ó, ele chamou a função verificar feriado e imprimiu 50. Esse 50 nós não passou como parâmetro da função? Sim. Então aqui dentro, ele recebeu esse valor que você passou aqui em cima, entendeu? Então esse Ah, agora eu valor, entendi. Agora eu entendi. em vez dele ser um valor que foi atribuído dessa maneira, esse igual acontece no momento que você passa para a função. Então esse valor dia já fica valendo o valor que você passa aqui na função. Nesse caso foi 50, mas se fosse 100, qual vai ser o valor que vai ser impresso aqui? Vai ser 100. Entendeu? Porque eu estou passando isso como parâmetro da minha função. Agora sim. Agora, se eu passar. Mas, poxa, vou ter que ficar colocando todo o valor na mão? Não. Transforma isso numa variável, que aí depois, sei lá, hoje está dia 10, mas. Né, hoje é dia 10 de fevereiro, eu podia ter feito no dia 9. Mas se fosse dia 11, no caso, ou dia 12, entendeu? Quando você rodar, ó, ele vai vir aqui o valor que você passou na variável, mas não, ele não, o que eu estou querendo deixar em questão é o quê? Essa variável aqui, ó, de argumento da função, não tem nada a ver com essa função, ela só está utilizando ela, entendeu? No Entendi. escopo. Então, Porque, tipo assim, na ordem, né, em si, a linha 3 ela tá sendo atribuída com a linha 6 e a linha 6 ela tá mandando a resposta para a última linha lá embaixo, né? isso Para mesmo. atribuir no verificar feriado. Isso, ela tá passando como se fosse você pode pensar num túnel, tá ligado? Tá passando Sim, através do túnel pro nível mais baixo, porque isso aqui é o nível superior do nosso programa, isso aqui já é o nível mais baixo. Entende? Você desceu um nível aqui e aí você passou isso como um parâmetro. Aqui tá dia, mas aqui poderia ser, sei lá, número. Vamos supor que você quis verificar feriado de um número. Faz sentido ser número? Não, não faz. Mas pelo menos você não associa que, nossa, se aqui fora tá dia, aqui dentro tem que ser dia também, entende? sim. Você sai disso. O que eu estou querendo falar é o quê? Meu, aqui é só um parâmetro que você está passando. É uma variável, entende? Porque Agora sim. esse valor vai sempre variado de acordo com o que você mandar. Mas para o conceito técnico, né, para você conseguir falar a língua de forma técnica, isso aqui é um argumento da sua função, é um parâmetro. Entende? Você vai ver muito a gente falando isso. Tem gente que não sabe distinguir. Eu uma vez entrei numa discussão comigo mesmo e cheguei nessa conclusão. Não, acho que foi até numa aula que eu tava ano passado que eu tava falando com vocês, não foi na aula que eu passei um pouco de JavaScript. Aí eu falei, ó, a diferença entre parâmetro e variável é tal, aí do nada ele deu um estralo assim, Deus abriu minha mente assim, eu consegui compreender um pouco essas coisas. E aí até expliquei pra vocês, pra mim hoje faz muito mais sentido e realmente é assim. A ideia é o quê? É, essa função, ela não sabe que número que vai vir pra cá, entendeu? Ela não sabe Ela que está dia. recebendo a ordem só lá em cima. Ela só vai receber na ordem. Quem vai mandar isso aqui? Meu, quem mandar o dia. Tá ligado? Sim. Quem mandar o dia. Então, meu, quem vai mandar o dia que vai verificar se é feriado. E aí, o que eu poderia fazer? Agora eu posso pegar esse código aqui, ó, que a gente tinha utilizado, né? Apagar todo esse trecho aqui e jogar isso aqui, ó. Sacou? Como fica a minha função? Ah, sim. Sacou a ideia? Saquei. Porque aí eu verifico todo dia e aí eu tiro todo aquele código gigante que estava aqui mó feio e levo para um nome e crio uma função expressiva passando quem? O parâmetro dia. Porque lembra que eu tô usando o dia aqui, ó, para verificar o feriado, Sim. entendeu? Aqui tá dia, mas aqui, ó, volto a dizer, aqui poderia ser número. E tá certo, mano, entendeu? Vamos deixar aqui até número, mesmo que fique feio, só para entender que não tem relação com isso daqui, mano. Com esse de cima. Fechou. Entendeu? Aí, ó,
número é. Não, eu não tô falando que é pra renomear assim, porque acho que pra você está evidente que ficaria melhor se tivesse escrito dia aqui, Sim, com entendeu? certeza. Mano, falou não, Liz, caramba, deixa dia aí que é bem melhor. E eu acho que por ser melhor eu vou deixar dia mesmo. Eu acho que o fato de eu ficar repetindo as coisas pra vocês acaba ficando evidente o dia dessa função não tem nada a ver com esse dia. A única coisa que ela tem a ver quando é passado como argumento, aí ele recebe o valor. Então o que importa não é a variável, é sempre o valor que ela carrega. Entendeu? Sim. Então é isso que eu quero deixar frisado. E aí eu não quero ficar ensinando algumas coisas erradas, por exemplo, não, quando não der, coloca número, quando eu não souber, não, pelo amor de Deus, não estou ensinando isso e eu nem vou continuar ensinando. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo com a verificar aniversário, beleza? Então eu, Fechou. eu tenho que criar um tipo de retorno, que é bol, concorda? Sim. Aí eu posso criar uma função do nome verificar aniversário, Aniversário. que recebe uma função, que recebe um parâmetro int, que é o dia, Sim. certo? E ele retorna a verificação se esse dia está, enfim, dentro desses números que eu delimitei, entendeu? Sim. E é isso. E aí como que eu faço para mim usar essa função? Eu venho aqui, para verificar feriado, não, verificar aniversário, dia. Se o dia que eu foi passado aqui nessa função, acho que esse louco tá aqui reclamando ainda. A gente tá reclamando do quê? Ixi, tá na noia. Aí. Tá loucão de. Tava com atraso. Tá loucão de código já tá. Mas que dia ou a noite ou amanhã, velho? Que. Já tá mal. Ó, pra você ver que legal, né? A gente acaba tirando um monte de código que não tava feio, né? Porque a gente esquece, às vezes, o que está do lado direito e pega só o valor, o nome da variável, para a gente conseguir fazendo a análise de um programa, né? E aí, mas aí a gente, aqui eu tenho um método, ou uma função, né? Na verdade, nesse caso, uma função, que verifica o feriado. E aqui embaixo eu tenho uma função que verifica o aniversário. Tá ligado? E aí elas ficam escritas aqui fora do escopo da função principal, que é a main, e a gente faz uso dela passando o argumento que é necessário. Se aqui eu passar 21, vai funcionar, entendeu? E aqui se eu passar o dia, também funciona aqui para verificar se é o aniversário. Então, ó, se a gente rodar, a gente tem a verificação do feriado, né? Eu acho que eu vou fazer até vou deixar aquele print lá que estava legal. Verificar feriado, dia. E aqui o verificar aniversário. Calma aí, print. Alguma dúvida, gente? Quer comentar algum ponto ou a gente fazer algum teste? Então, Tá, acho que tá entendível, né? Agora eu tá. falo mais que a Sim. língua permite. Mas no caso aí, como que você passou lá em cima, né? O valor 12, se não me engano, foi não, 10 e o 21, né? Sim. Os dois estão sendo enviados lá para baixo? Ou apenas o que foi atribuído no verificar feriado? Vamos lá, ó. Porque, tipo, Sim. eu vi que na linha verificar feriado não tem o 12, mas na de baixo que você escreveu tem o 21. E ali no console foi enviado que é feriado sim, que não foi, entendeu? Ó, Aí vamos por isso lá, que ó. eu falei, tipo assim, Sim. ué, os dois foram enviados? Ó, mas aí o que aconteceu? O é feriado, ele foi com o dia 21, com o valor 21, certo? Sim, E o é feriado aqui, ó, no verificar feriado, eu tenho o dia 21 como true. certo. Então ele seria assim. Porque eu passei o 21, tá vendo? Eu não passei mais a variável dia. Sim. Agora no aniversário eu passei a variável dia, certo? Ah, agora entendi. Entendeu? E no dia Entendi. eu tenho pelo menos eu tenho uma expressão que satisfaça a condição ou. Tá vendo agora? Conseguiu Sim, perceber? saquei. Viu que fez sentido ou tá alguma coisa Não, confusa fez ainda? sentido, eu tinha me Fez sentido. perdido no Ah, não, código. tranquilo. Não, normal. É sinal que tá aprendendo. Quando você começa a se perder no código, é sinal que você tá pensando, tentando raciocinar sobre ele pra falar, faz sentido, nada a ver, corre e bora pra quem a gente quer. Bom, eu acho que eu consegui ensinar ternário. Embora tenha sido bem simples isso daqui, mano, eu consegui passar parâmetros de variáveis. E aí tem um conceito que a gente pode colocar dia,
E aí a gente pode passar parâmetros com vírgula. Então, por exemplo, eu posso criar uma função bol verifica feriado e aniversário. Aí aqui eu ia receber dois argumentos, né? Eu ia receber dois parâmetros, que seria dia, feriado e dia, aniversário. Agora tá vendo como as coisas começam a mudar? Assim. Sacou? A ideia agora começa a ficar um pouco diferente. Vou retornar um trell. Trell. Aqui, o que acontece? Diferente das outras funções, ele recebe dois argumentos, né? Esse parâmetro aqui, os parâmetros dessa função são dois. Eu preciso passar um int, que é para verificar se um dia é feriado, e um dia, feriado e aniversário. Tá vendo aqui o e? Sim. Verificar feriado e ou and. Não, and fica muito paraguai. Tudo em português e só uma palavra em É, inglês. parece eu escrevendo algumas coisas às vezes. É coisa da minha cabeça mesmo. Mas enfim, aqui eu vou verificar se é feriado e aniversário. Então eu vou passar o dia do feriado e o dia do aniversário. E aí eu vou ensinar para vocês uma outra coisa, que é o quê? Vocês viram que aqui eu usei a função, certo? E aí eu vou usar essas funções que eu criei aqui dentro. Por quê? Em vez de eu fazer a mesma verificação, pegar esse código, copiar e colar, se eu estou verificando o aniversário, eu vou chamar a função que verifica o aniversário para mim e vou só passar o parâmetro para ela. Mas como é feriado também, então eu vou chamar tanto a função que verifica o feriado, como a função que verifica o aniversário. Sacou? E aí, ó para você ver como que isso vai ficar interessante. Eu estou fazendo aqui, montando a função sem usar o valor da variável. E aí tem um conceito interessante que eu vou ensinar agora, que é o quê? Eu vou colocar aqui a interrogação. Ontem eu ensinei o ou, certo? Hoje eu vou ensinar o and, ou o e, né? Que são valores que as duas condições precisam ser verdadeiras para que seja verdadeira. Então, quando for true e true, ele tem que retornar que valor? Verdadeiro. Verdadeiro. True é a mais. True vai retornar nada. Aí é O T loucura. não. Se for true e false, ele vai retornar o quê? True. Se for false e false, espera aí agora. True, false e true. Beleza. Ó, essa condição, isso aqui é a mesma coisa, mas com a lembra que o ou a gente utiliza assim, né? E o e a gente utiliza assim. O que acontece? Para esse valor ser verdadeiro, as duas condicional precisam ser verdadeiras. Se qualquer uma das duas forem falsa, o valor é falso. Certo? Ah, tá. Então, por Entendi. exemplo, aqui é true e true. Qual que vai ser o resultado? True. True. True, isso é true. Se for true e false, o resultado False. vai ser false. Aqui tem até a tabelinha verdade que a gente aprende na faculdade. Isso é Sim. bem, Tô até esquecido dela já. bem angustiante, né? Isso aqui. Não posso falar com nenhuma alegria. False e false. True. Nossa, pô. Eu concordo com o Natan, hein? Buguei. Na Buguei. trave! Na trave, essa foi na trave. Travou o Falso, sistema. falso também. False e true. False também porque uma das condições é falsa. Ou seja, nessa verificação booleana, né? Que eles têm um nome mais chique aqui, deixa eu ver como que eles chamam, que eu acho. Nesses operadores lógicos, né? Que nome lindo. Nesses operadores lógicos, ele só vai ser true quando as duas condições do e, né? Desse condicional aqui, desse operador relacional. Operador relacional não. Operador lógico.
quando esse operador lógico, se os dois for true, se o operador lógico for o e, né? E aí eu vou colocar aqui, operador lógico e, vou colocar aqui. E aí, ó, se algum dos valores forem falsos, é falso, né? Os dois forem falsos, óbvio, vai ser falso. E se esse for falso, né? O resultado também aqui vai ser falso. Por que que eu ensinei isso? Tá? Por que que eu estou ensinando isso agora? O que que minha função precisa fazer, essa função que eu criei? Verificar feriado e... Aniversário. Tá vendo aqui o e? Aham. Ou seja, eu vou verificar o feriado e aniversário. Então eu preciso verificar os dois de uma vez. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha primeira função, que nesse caso é a feriado, vou jogar esse operador lógico e vou jogar minha outra função aniversário, e o dia do feriado eu passo na função de feriado e o dia do aniversário eu passo na função de feriado. Embora possa ficar um pouco confuso agora e talvez né, tenha sido até um pouco proposital, a ideia é a gente ver que uma função pode usar outras anteriores para evitar repetição de código, porque imagina, eu jogar isso aqui para dentro de novo e colocar o e aqui no final ainda e depois continuar, imagina, nossa, ia ficar até assustar, o pessoal, não é mais ninguém ia vir para aula, ia ficar falando sozinho, nem o YouTube ia aceitar. O negócio ia ficar uma doida. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou jogar o verificar feriado aqui dentro. Vou jogar o dia feriado como parâmetro dele, dia feriado, né, passar isso aqui como argumento, e vou jogar minha condicional e. Aonde, né? Vocês poderiam pensar, meu, bem no final mesmo, tá vendo? Ó? Tipo como se fosse continuação. Verificar aniversário, dia aniversário. E para isso aqui ficar um pouco mais, né, não ficar muito, vocês veem que eu poderia deixar numa linha só, mas isso aqui significa que é uma linha só, tá? Não dá nenhum erro. E aí pronto, embora não tenha nada chamando essa função aqui para ela funcionar, né? Tá vendo que não tem aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, criar uma booleano. É, é aniversário e feriado. Uau! Aí o que que eu preciso passar aqui como parâmetro? Quer ver, ó? Aqui eu posso até mudar, ó. Int dia aniversário. Opa, dia aniversário é o 10 e o outro é 21. Vocês estão aí, gente? Estão, né? Tamo aqui. Então, beleza. Nada morreu. Ok. Ó. Bom, você viu que eu criei, né, uma outra variável do dia do aniversário. Esse é o dia do feriado, eu não vou mudar propositalmente aqui por enquanto, tá bom? Sim. Eu vou deixar as coisas do jeito que tá. E aí, ó, só pra você ver, aqui ó, eu tô passando o dia aniversário na função verificar aniversário, mas eu não precisei mudar o nome dessa variável, tá vendo? Porque não tem nada a ver com ela. Eu só estou passando o valor para ela e aqui ela já está tratando como se fosse um outro parâmetro da função, ou um argumento da função, ou parâmetro da função. Beleza? Vou ficar sempre repetindo esse termo até a gente ficar bem técnico a ponto de falar eles. Aqui, ó, verificar feriado e aniversário. Eu preciso passar o dia do aniversário, né? Então o dia do aniversário é essa variável. E o outro dia, que é só dia, é o dia do aniversário. Só dia, né? O dia do feriado. Dia aniversário, dia. A ordem importa ou não? Então, na função importa. Tá vendo que aqui, ó, tem um que verifica o dia do feriado e aí eu passo como o dia do feriado, tá vendo? Sim. E o dia do aniversário eu passo para a função do que verifica o dia do aniversário. Então, isso foi Certo. uma boa pergunta. A ordem importa. Beleza? Senão o resultado, dependendo da ocasião, ele pode sair, dependendo do que é feito, ele pode sair errado. Beleza? Porque talvez ele ia chamar o feriado passando o dia do aniversário. Então ele poderia dar um valor inconsistente. Sim. Beleza? Aí aqui eu printo. Como que eu faço para printar o sim ou não? É feriado e também é aniversário. Aí coloca o cifrão, né?
Uhum. E chama ali o é aniversário e feriado. Beleza. Só faltou um O ali no aniversário, né? Faltou, né? Cadê? É Ali, ó. feriado. Não, não, ali não. É aniversário. Ah, pra você ver. Aniversário. Vai, doidão. Vamos rodar essa gambiarra aqui. Esse Go Horse. É feriado e também aniversário? Fosse. O que que é fosse? Perguntou o seu cliente. Que é isso? Fosse o que, meu jovem? Palhaçada é essa aí, Joe? Aí vamos usar O o, ternário o aqui. Ah, pra você ver que ternário, legal. Aí isso. eu posso pegar esse código aqui, jogar esse daqui, essa linha fora, né? Aham. E aí imprimir isso aqui, ó. Passando essa daqui. Quando a gente rodar, Voilà. ó, é feriado e também aniversário. Ó, pra você Não. ver, ele falou que não, mas aqui os dois deu que sim, tá vendo? Então precisa ser verificado, porque, ó, Aconteceu alguma coisa de errado. aconteceu algum bug no meio do caminho. Será que foi na linha 21 ou não? Que você pode ter invertido na hora de você passar por Foi, dentro? ó pra você ver, foi exatamente isso que aconteceu. Você perguntou se a ordem importava, ó, e eu passei diferente a ordem. Não falei pra você que se invertesse dava erro? E não foi E aí deu. proposital. E não foi proposital. Mas a gente já viu que a ordem não importa. E por que que ficou confuso, tá? Porque isso aqui eu deveria ter colocado dia feriado. Eu não quis fazer só pra vocês verem que o que eu tô passando aqui não tem nada a ver com o nome que tá aqui. Eu quero Sim. que a gente desassocie isso já de primeira, já tirar esse monstro, tá ligado? E aí agora o que que eu posso fazer? Vim aqui e colocar dia feriado. Beleza? Aí eu acho que agora já Fechou. fica mais compreensivo. E lá no console deu é feriado e também aniversário. Entendeu? Deu que sim. Por quê? Porque as duas condições são verdadeiras. Se a gente mudar aqui, ó, deixa eu ver, colocar dia 20 aqui, ó. Se eu colocar dia 20, ele vai dar false, porque um das duas é falso. Sacou? Sim. Deu pra sacar essa ideia, né? Deu. Bom, Tranquilo. eu acho que pra hoje, mano, acho que pra hoje já foi o suficiente, até porque um pouco da aula também já tá pra acabar, né? Deixa eu até pegar aqui. Faltam seis Falta minutinhos. 6 minutos. O que que você acha? Vocês querem comentar alguma coisa desse código? Quer tentar fazer algum Paranauê? Paranauê, Paraná. Antiga essa daí, hein? Ah, eu acho que esse código aí eu vou ter que dar uma olhada por fora para decorar ele ainda. Saquei. Porque, tipo, às vezes ainda dá uma bugada no cérebro. Sim, sim, é muita informação passada de uma vez só, porque eu ensinei ternário, o que parece ser simples, mas até você compreender o efeito prático, porque você precisa praticar para isso poder fazer tá cada vez mais fresco, né? E aí quando eu junto esses operadores aqui, lógico, nossa, aí Sim. que vira uma salada mista mesmo. Aí vem a bagunça. Virou uma bagunça. Aí teve o caso aqui da gente ter passado os valores errados, e a ordem dos valores importa, tal, tá ligado? Então vou colocar até aqui fazer um comentário, ó. A ordem dos parâmetros da função importam, pois vai impactar O resultado. diretamente nos valores retornados. Isso daí tá me lembrando da época lá na faculdade, lá no primeiro semestre. É, né? A gente batendo Já. cabeça pra aprender isso, mano. Não, mas aqui vocês veem, ó, por mais que seja confuso, como eu estou associando com dias, coisas que acaba sendo real, dia de aniversário, dia de Sim. feriado e tal, faz sentido. A única coisa que não tá batendo é o quê? Que eu estou usando um O dia dia de de feriado aniversário 20. e um dia de feriado. Geralmente isso não acontece, entende? Sim. Eu acho que talvez é aí que posso estar encavalando, de repente um exemplo mais completo, um exemplo melhor, ajudaria melhor na distinção disso. Enfim, se a próxima aula permitir, eu tento trazer um exemplo mais polido, mas eu sei que a ideia está sendo passada, embora esse contexto realmente não existe, porque o aniversário é dia 10, o feriado é dia 20,
sei lá, só se fosse o requisito do programa que é isso, entendeu? Sim. Fala, ó, tem uma pessoa que quer dia 10 e vai ter um feriado dia 20. Tem como você verificar se o aniversário e feriado cai no mesmo mês, por exemplo? Entende? Poderia ser isso a pergunta. Faria mais sentido, Faria né, no sentido. caso. Nesse mês do aniversário tem também um feriado no dia 20? Sim, é true, entende? Então, pra você ver, por mais que eu tenha escrevido algo que é confuso, eu consigo achar um contexto de um programa onde ele encaixa. Tá ligado? Porque eu não sei para quê, mas de repente o sistema que você está usando, existe sistema para 1 bilhão de coisa e ainda falta sistema. Então, pode ter certeza que em alguma ocasião existe alguma coisa que verifica um dia diferente, um feriado diferente dentro de um mesmo mês, ou numa janela de trimestral, ou numa janela de semestral ou anual, enfim, depende muito do contexto mesmo. Mas eu acho que isso que você falou é bem válido, e eu recomendo muito para todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo, que é fazer o quê? Analisa o código, dá uma olhada, tá sempre no comentário na descrição do vídeo, eu deixo esse código lá, algumas coisas que eu acho que às vezes encavala, né, que talvez eu passo batido ali, ou eu escrevi de uma maneira errada, tal, ou esqueci um comentário, eu coloco e atualizo nesse Dartpad aí. Então acesse ele, executa, roda, faz ele funcionar, vê se, poxa, na minha máquina não funcionou, que talvez não vai acontecer, né? Principalmente porque é online. Então acho que é bem válida essa sua observação também, Gu, e eu acho que é isso. Acho que as dúvidas vêm mesmo. O conteúdo não. Embora eu sou bem sincero, hoje eu olho para isso aqui, caramba, tô fazendo isso aqui na maior simplicidade. Mas o absorver isso, o ter isso assim, ó, tipo, caraca, tô conseguindo fazer, entender, tal, acaba ficando um pouco confuso, mas eu acho que é isso. Cadê? Vai estar no comentário do vídeo? Vai estar no comentário do vídeo e eu vou mandar lá no grupo também, tá ligado? Ah, beleza. Não sabia que Aí, você estava colocando, não. tô colocando lá no grupo. Os anteriores eu não coloquei, tá ligado? Eu Colocou coloquei, no eu, vídeo Ah, só, tá. né? eu coloquei só no Entendi. vídeo, aí, mas só os anteriores, mas o de ontem, né? Eu tava comentando na aula com o Gu, aí eu falei que eu ia Aham. mandar também o link, que aí pra mim é tranquilo, porque eu já tô fazendo isso, tá ligado? Eu já tô fazendo a edição do vídeo, subindo o vídeo no YouTube e tal, e aí na ocasião eu já pego e já mando pra vocês lá no grupo também. Bom, a chamada tá Certo. nos últimos segundos. Gente, bom final de semana, fiquem com Obrigadão, viu? Deus, Valeu, obrigadão hein? por Bom tudo, final de tá, Bom mano? semana, final de Um valeu, semana aí hein? abraço, também. bom final de semana, Valeu, Falou. fica tamo com junto. Deus. Até semana que vem. Até, tchau, tchau. Bom, gente, vocês do canal, muitíssimo obrigado, tá bom? Se o vídeo foi útil, se o conteúdo passado de alguma forma esclareceu algumas coisas, deixe o seu comentário. Se tem dúvidas também, deixe o seu comentário, tá bom? No que eu puder ajudar ali, talvez se eu não responder de maneira correta, eu posso mostrar algum caminho que isso pode facilitar de alguma forma, tá bom? E é isso. Agradeço pela atenção, Deus abençoe, fique com Deus em nome de Jesus e fui. Amém.